A Justiça Militar da União vai passar por mudanças. As alterações na organização e no funcionamento devem ser sancionadas amanhã pelo presidente Michel Temer. Com a nova lei, apenas o juiz federal da Justiça Militar terá competência para julgar civis que praticarem crimes militares definidos por lei em primeira instância. Na legislação anterior, os crimes militares praticados por civis eram julgados pelos Conselhos de Justiça. São os órgãos colegiados e compostos por 4 juízes militares e mais o juiz federal. As atividades da Corregedoria da Justiça Militar também serão alteradas. Elas serão exercidas por um ministro corregedor, cargo a ser ocupado pelo vice-presidente do Superior Tribunal Militar. Tarefas que hoje ficavam a cargo de um juiz de primeira instância. Caberá também ao juiz de primeira instância julgar habeas corpus, habeas data e mandado de segurança. Fica dispensado dessa regra apenas os atos cometidos por oficiais generais. Estes continuam a ser julgados aqui no Superior Tribunal Militar. A lei modifica ainda a estrutura dos Conselhos de Justiça. Eles passam a ser presididos pelo juiz federal da Justiça Militar. O STM argumenta que a mudança deve acelerar os julgamentos na primeira instância, já que o mesmo juiz participa de todo o processo. Além dessas, outras pequenas mudanças estão previstas na nova lei. Há uma demanda da sociedade para que civis que cometam crimes militares sejam julgados por juízes com as garantias constitucionais da magistratura. E esta demanda nós estamos atendendo e essa lei atende. E agora, aqui na bancada do Jornal da Justiça, o presidente do Superior Tribunal Militar, ministro José Coelho Ferreira. Boa tarde, obrigado em primeiro lugar pela participação conosco, ministro. Obrigado vocês por essa oportunidade de falar sobre justiça militar. Boa tarde, presidente. Boa tarde. O senhor já adiantou, vimos agora há pouco na reportagem, mas eu queria que o senhor explicasse um pouco mais quais as principais modificações com a lei que deve ser sancionada amanhã. Amanhã. Essa lei, como eu disse, é uma demanda em geral da sociedade para uma atualização da justiça, para que civis que cometam crimes militares possam ser julgados por juízes que têm todas as garantias da magistratura. Hoje, o civil comete crime militar e o militar também, porque a justiça militar não é uma justiça para julgar militares, mas para julgar quem comete crime militar. Nesse caso, se um civil comete um crime militar, ele será julgado por um juiz. Vai trazer mais rapidez esse processo, vai dar a ele uma garantia de que está sendo julgado por alguém que tem todas as garantias, eu insisto muito nisso, da magistratura. Consequentemente, nada pode ser alegado de parcialidade por parte desse juiz. E isso leva a garantias internacionais, princípios da ONU sobre a justiça militar, que nós preenchemos todos os princípios da ONU, os 10 principais princípios da ONU sobre justiça militar, independência, fazer parte do Poder Judiciário. Desde 1934, nós fazemos parte disso. Além disso, ele será também o presidente do Conselho, a pessoa com conhecimento de direito, conhecimento da justiça militar, esse juiz também será. Então, são algumas dessas coisas. Além de uma outra, hoje, a corregedoria é um meio termo entre o juiz e o tribunal. Deixa de ser esse meio termo e passa a ser do tribunal. O vice-presidente, ao ser eleito, ele passa a ser também o corregedor. Então, tem uma vivência maior, uma amplitude maior e uma hierarquia, porque ele também será responsável pelos processos disciplinares em relação aos juízes. Na avaliação do senhor, uma alteração necessária, uma evolução, uma modernização da lei? Uma evolução necessária, uma modernização, uma adequação aos novos tempos. Isso Agora, é que é verdade. Falando em adequação aos novos tempos, a Justiça Militar da União, ela faz sempre isso, né? Inclusive, temos um projeto interessante na gestão do senhor que diz respeito à digitalização dos processos históricos, né? Perfeito. Nós, quando assumimos, eu listei algumas das coisas que eu entendia que devia tentar fazer no meu mandato. Uma delas foi aprovar esse projeto de lei no Congresso Nacional e, graças a Deus, está aprovado e amanhã o presidente deve sancionar.
E outra, a digitalização do nosso arquivo histórico. Nós existimos desde 1808, nós temos uma grande história. A mais antiga do país, a Justiça Militar, não é? Perfeitamente, desde 1º de abril de 1808 nós existimos ininterruptamente. Então tínhamos um projeto gravar essa digitalização desses arquivos históricos. Eu fiz uma opção, porque nós temos dinheiro público, temos que nos preocupar com o dinheiro público, mas também temos que dar uma destinação social a esses gastos, a esse dinheiro público. E o que nós decidimos? Que pessoas com necessidades especiais deveriam ser contratadas para fazer a gravação, a digitalização desses arquivos históricos. Pessoas surdas, por exemplo, então com problemas auditivos, e estão lá satisfeitos. Eu fiquei muito alegre, muito satisfeito pela alegria deles de terem uma oportunidade. Estão fazendo um trabalho maravilhoso em termos de digitalização. São compenetrados, não temos queixa nenhuma. Estamos renovando o contrato, continuamos no próximo ano e eu espero até que terminemos, porque nós temos por volta de 22 milhões de documentos para ser digitalizados. Já chegamos a mais de 5 milhões, quer dizer, que temos um longo caminho ainda pela frente. Com essas mudanças que o senhor acabou de nos explicar, com as mudanças que estão por vir, então, os processos vão ficar mais rápidos? Essa é outra realidade que nós vamos ter, é exatamente processos mais rápidos, porque o juiz é o mesmo no início ao fim do processo, não há mudanças dos conselhos, então vai ser muito mais rápido, verdade. Ok. Presidente José Coelho, muito obrigada mais uma vez pela participação. Eu, Rafaela, eu agradeço a vocês dois por essa oportunidade, a TV Justiça, e estamos sempre à disposição lá no tribunal, só ligar. Obrigado, presidente. Obrigado a vocês.